Ei, meu irmão, minha irmã, paz de Deus, olha só. Vamos ler juntos os textos do lecionário de hoje. Na verdade, eu não vou ler todos, especialmente o do Velho Testamento, que é um pouco extenso, são 15 versículos. Eu queria fazer uma coisa mais rápida aqui, pra gente pensar junto sobre isso, tá? Ao longo do dia você vai lendo esses textos, são curtos. O maior tem 15 versículos, mas vamos começar pelo Evangelho. O Evangelho hoje é segundo São Lucas, no capítulo 4, do versículo 24 ao 30. Vou só comentar, tá bom? O que acontece aqui? Jesus Cristo está na sinagoga que ele nasceu, no lugar que ele nasceu, tá? E Nazaré. E aí ele chega lá e começa a discursar no meio da sinagoga. Isso já é um tanto estranho, porque ele não era alguém oficial, digamos assim, da liturgia do templo. Ele chega lá e começa a falar, e isso começa a irritar as pessoas. E o que ele diz então é verdade, e verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Ele está lá no lugar que ele nasceu, então por isso há uma certa rejeição. O pessoal fala, esse menino aí, você é o filho de José, carpinteiro, está aqui fazendo o quê? Filho da Maria, agora está aqui querendo expulsar no templo, na sinagoga. E ele dá alguns exemplos que aí deixa a coisa mais complexa, gente. Ele dá um exemplo primeiro de Elias. Ele fala, olha só, vou mostrar para vocês. No tempo de Elias, o céu fechou. Ou seja, as bênçãos pareciam de Deus não cair sobre a terra. E o que ele diz? Relembrando eles, porque os judeus eles sabiam muito bem do que ele estava falando. E uma grande fome e devastação assolou essa época de Elias, o tempo lá em Jerusalém. E então, Elias foi enviado para nenhuma daquelas milhares de viúvas que havia na época, mas exceto uma, que é a viúva de Sarepta. E o que aconteceu? Na região de Sidônia. Ela foi aquela que deu ouvido ao profeta, pegou um pouquinho de comida que tinha e partilhou com o profeta e aquilo se multiplicou, tá? Isso acontece depois que vê com Jesus Cristo aqui no texto, porque ele também pega um pouquinho de comida numa certa fome e aquilo se multiplica. Ou seja, parece que o que ele está dizendo é que aquilo que aconteceu com esse grande profeta Elias apontava para ele. E ele está dizendo assim, os profetas não são bem recebidos, ou seja, eu sou um profeta, o profeta, então sendo bem recebido. E está se comparando aqui com Elias. E isso deixa os judeus muito irritados. Segunda coisa, ele vai agravando. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Elias e Eliseu, gente, são dois grandes marcos na cabeça do judeu. E Jesus está se comparando exatamente com eles. Está criando um problema aqui na cabeça do judeu. Porque é o que C.S. Lewis diz. Ou Jesus Cristo é louco, ou ele é realmente Deus, porque é isso que ele está dizendo. Olha, eu sou o grande profeta. Esses profetas apontam com suas próprias vidas para a minha pessoa, tá? Então havia igualmente muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e todavia nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã, que é o texto de apoio de hoje, 2 Reis, que é aquela história de que o Naamã era um guerreiro e invadiu Israel uma certa vez e trouxe uma judia de lá, que ficou na casinha servindo a sua esposa, servindo a esposa do Naamã. E o que aconteceu? Essa menina, vendo que esse guerreiro tinha lepra, falou assim, olha só, o profeta lá em Israel, Eliseu, se você for lá, ele te cura. Ele falou, será? E ele faz essa aposta, vai lá, fala com o rei de Israel, traz um monte de ouro, e o rei fica grilado e fala assim, esse cara tá aqui, será que não tem alguma tramóia aí não? Não vou acreditar nisso não, esse cara tá querendo me colocar em maus lençóis. E aí o próprio profeta parece e fala assim, cara, não é isso não. Diga a ele que ele vai ser curado sim, não precisa ter medo não. Diga a ele para entrar lá no rio, mergulhar várias vezes e ele vai ser curado. E o próprio cara fica assim, pô, mergulhar em rio? E aí um auxiliar dele fala assim, pô, você não vai obedecer ao profeta? Vai que você é curado. E ele, um ato de fé, vai, mergulha várias vezes e a sua pele é restaurada como se fosse de um bebê, está escrito no texto. Cara, e é isso que Jesus está dizendo assim. Então, esse imaginário está na cabeça dos judeus, o grande profeta, pessoas curadas de lepra, ele está falando assim, então, eu sou o profeta também, entendeu? E eu estou sendo rejeitado, mas eles, assim como foram enviados, eu também fui enviado, eu sou o profeta. Gente, diante dessas palavras, a sinagoga ficou enfurecida e eles pegaram Jesus Cristo, expulsaram da sinagoga, tiraram para fora da cidade, levaram para o segundo lugar de construção, tá? E queriam jogá-lo de lá. Aí o texto termina assim, ele porém, passando por meio deles, prosseguiu o seu caminho. Ou seja, parecia que isso tudo era parte da jornada de Jesus Cristo e foi profetizado que ele seria rejeitado,
né? Então ele está cumprindo as profecias aqui, ele também é um profeta e ele passa por meio disso tudo e segue o seu caminho. Por meio das acusações ele vai seguindo o seu caminho até chegar na última e máxima ofensa e máxima idade, que é a cruz, e se entregar e morrer por nós. Esse é o Jesus que nós seguimos, meus irmãos. Primeiro, faz informações aqui. Primeiro, o próprio Jesus Cristo foi rejeitado, tá? E aí você aí, cara, nem todo mundo me ama, nem todo mundo me quer. A gente faz parte do ministério dos bispos, certo tipo de rejeição, ministério dos pastores, presbíteros, dos diáconos, de todas as ovelhas, líderes, um certo tipo de rejeição em algum momento faz parte do nosso ministério. O que você faz? Você crê no Deus que te chamou, e quem você é, com convicção da sua identidade, você passa por meio deles e segue o seu caminho, certo? Não dá atenção para isso. Você sabe quem você é, então você não liga para as desaprovações. Você tem que deslocar o centro da sua aprovação das pessoas da multidão para o próprio Senhor. É isso que a gente faz aqui no devocional. Senhor, quem eu sou, quem tu és, é isso que me importa e nada mais, tá bom? O texto mais pra frente conta que eles estavam sempre assim, nessa postura. Esse aí não é um dos nossos, tem uma comparação. Alguns estavam se achando dignos de se comparar com Jesus. Gente, inveja, comparação, poder, né? Quem é ele para alcançar certa posição aqui no meio de nós? Não é um cara que veio daqui, então tem aqui uma visão naturalista das coisas, uma falta de fé, e eles ouviam a voz do nosso Senhor e não os aqueceu o coração, como aconteceu com muitos outros, incrédulos. Eles não acreditavam na palavra do Senhor, rejeitavam a palavra do Senhor e queriam feri-lo, queriam atacá-lo. E claro que o livramento do Senhor aqui foi milagroso, porque todo mundo na multidão querendo matá-lo, do nada ele começa a andar por meio deles e vai embora, né? Na beira do precipício. Eles é que ficam ali na beira do precipício, né? E Jesus Cristo vai embora, segue o seu caminho. Nós precisamos dar ouvido às palavras de Jesus, por mais duras que sejam, porque na sinagoga a palavra de Jesus Cristo era meio dura. Ele sempre dizia assim, de algum tipo de correção, os milagres do homem da mão ressequida, todos esses tinham algumas lições duras, de correção, de ajuste, mas Jesus Cristo corrige a quem ele ama. Ele veio para nos salvar, não para nos condenar. Então a palavra do Senhor seja sempre doce em nosso coração, seja por meio de uma correção, que Deus usa uma pessoa ou outra, uma palavra de bênção, mas as palavras do Senhor, elas são eternas e elas são a nossa fonte de vida real, verdadeira, de alegria. Então é isso. Gente, sigamos Jesus. Estamos acompanhando Jesus Cristo aqui até chegar na Semana Santa, na crucificação, acompanhando os atos de Jesus Cristo. Mas vai ficando claro cada vez mais que ele é o grande profeta, ou seja, aquela boca de Deus, da Trindade, que quando diz as coisas acontecem. E que todos os profetas e atos do Velho Testamento apontam e convergem nele aqui. E isso está alvoraçando tudo e a história está sendo contada e revelada. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que o Senhor é Deus verdadeiro. Agora, depois de todos esses fatos, nós já sabemos quem o Senhor é, mas nós queremos, Pai, pedir que o Senhor tire de nosso coração a inveja e a comparação que alcançou o coração desses homens aqui, dessas mulheres. Nos ajuda a converter, Pai, para que a gente possa saber identificar as Tuas correções, as Tuas palavras, a Tua doce voz, amar a Tua palavra, amar a Bíblia Sagrada, para que seja sempre ouvindo o que o Senhor diz, Pai. Ao invés de rejeitar, nós possamos escutar. Assim como era com aqueles que foram curados e salvos quando ouviram os antigos profetas. E o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso perfeito profeta, nosso profeta perfeito e real, nós possamos sempre ouvir e acolher a Tua palavra, para que haja também multiplicação em nossas casas, para que haja cura para o nosso corpo, para o nosso coração e para a nossa mente. Nós te amamos, Jesus. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha um excelente dia. Deus te abençoe.